Olá, sejam bem-vindos a nossa classe de espanhol. Sou o professor Rafael e hoje nós seguimos falando um pouco mais sobre Pablo Neruda. Na nossa aula passada, falamos sobre alguns pontos importantes dentro de sua biografia, como a própria biografia, infância, a adolescência, os estudos, suas primeiras obras, a carreira diplomática, sua vida pessoal e família. O nosso foco hoje vai ser em falar um pouco sobre a vida política e suas obras dentro dessa política. O que foi que aconteceu com Pablo Neruda? O que foi que causou essa mudança em seu estilo de escrever? O que foi que causou essa mudança em suas poesias? Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre a ideia de que Neruda serviu um tempo como cônsul, como embaixador em alguns lugares. Bom, temos aqui essa primeira parte do contexto histórico, que diz o seguinte: nomeado cônsul-geral do Chile em Rangoon, na Birmânia, em 1927, como já falamos, Neruda continuaria sua carreira diplomática em Jakarta, Madrid, durante o período da Guerra Civil Espanhola, e México, onde foi embaixador de 1940 a 1942. Eleito senador em 1945, permaneceu exilado em Paris de 1948 a 1952. Em 1971, foi mais uma vez nomeado embaixador do Chile e agora em Paris recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Temos aí um percurso de quase 50 anos e vamos tentar entender o que aconteceu com Pablo Neruda nesse percurso de 1927 até a data de sua morte. Bom, lirismo. Nesse primeiro texto, nós vimos falar que Neruda fez uma mudança dentro de suas obras, dentro desse período político que ele viveu. O que ocorreu? Essa mudança do lirismo para o épico aconteceu basicamente durante as coisas que ele viu na Guerra Civil Espanhola, que já vamos comentar um pouco também. Segue aqui no slide. No livro 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada, Neruda canta o amor, a ausência da mulher amada, e cultua uma tristeza que chega ao desespero. Os versos são muitas vezes eméticos e as comparações extravagantes, guardam poucos pontos de contato com a realidade. Temos aqui um pequeno fragmento do poema Cuerpo de Mujer, que diz o seguinte: Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros, y en mí la noche entraba su invasión poderosa. Para sobrevivirme, te forjé como una arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Percebemos aqui a ideia desse lirismo dentro dos poemas de Pablo Neruda. Não é? Ele fala de uma maneira muito desesperada sobre a ausência da mulher. E isso vai mudando mais um pouco lá para frente. Essa ideia do lirismo e da política foi também marco histórico na sua profissão, dentro daquilo que ele desenvolvia. Né? Em Tentativa do Homem Infinito, que foi uma de suas obras, de 1925, uma grande atmosfera de angústia, da vida ao caos, a síntese e a ortografia são absolutamente livres, e as imagens, em certos trechos, incompreensíveis. Mais tarde, na obra Residência na Terra, a angústia assume proporções trágicas e Neruda fala sobre a morte, a ruína, a desintegração do mundo. Então, a partir desse ponto, nós conseguimos perceber. Lá naquele primeiro poema, falava sobre a mulher, a ausência da mulher, o corpo e tudo isso. A partir dessas duas obras, Tentativa do Homem Infinito e Residência na Terra, ele já muda completamente sobre aquilo que escrevia. Né? Fala sobre ruína, desintegração do mundo, morte, proporções trágicas, tudo isso como uma crítica social que vamos ver mais à frente também. Bom, a vida dos horrores da Guerra Civil Espanhola, como nós falamos, fará com que a preocupação social, acompanhada do engajamento político partidário, influencie sua poesia. Assim, no livro Espanha no Coração, o poeta colocará seu talento a serviço do comunismo, e sua missão será conseguir adeptos, denunciar, converter. Ou seja, foi a partir das coisas que Neruda viu dentro da Guerra Civil Espanhola, que foi um momento trágico para o país, que ele passou a desenvolver textos com esse contexto mais social, né? Eram textos que pediam ajuda, que queria trazer os olhares do mundo
para aquela situação. Nós temos aqui no slide duas imagens que representam esse momento da Guerra Civil Espanhola. Aí nós temos um quadro, uma foto das mulheres da época que faziam manifestos, que iam para a rua e pediam direitos iguais. E ao lado nós temos um quadro muito famoso de Pablo Picasso chamado Guernica. Guernica, que tem aí uma marcação e que fala bastante sobre a Guerra Civil Espanhola. Bom, canto em defesa da América Latina. Foi a partir dessas mudanças de lirismo para épico que Neruda trouxe essa defesa dentro da América Latina, né? Até porque os problemas também se passavam no seu país, no Chile. Neruda será, portanto, cada vez menos lírico e cada vez mais épico. Os versos se transformam, perdem todo o hermetismo e se tornam simples, pois o poeta deseja ser lido pelos operários, por pessoas mais simples. O ponto culminante dessa nova poética pode ser encontrado em Canto Geral, ou Canto General. Temos aqui um pequeno trecho desse livro que diz assim: Amor América. Antes que la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras, en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles, fue la humedad y la espesura, el trueno, sin nombre todavía, las pampas planetárias. Conseguimos perceber claramente aí essa mudança, desse tom do Neruda, né? Antes se falava sobre o amor impossível e tudo isso. Agora estamos falando aí sobre sangue, sobre a natureza, sobre a neve, sobre tudo aquilo que faz com que se destruam o seu amor, mas esse amor agora não por uma pessoa, e sim pela América, pelo seu país e tudo isso, né? Então nós temos aí essa mudança do lírico para o épico. Bom, tendo abandonado a carreira diplomática, o poeta candidata-se ao Senado e é eleito em 1945. Mas, em 1946, Río Morales, que havia sido eleito presidente, vem a falecer. Gabriel González Videla passa a ocupar a presidência e instaura a censura na imprensa, dando início a uma onda de repressão contra sindicatos e trabalhadores. Foi aqui onde começou, digamos, um processo de perseguição a Neruda, né? Tem alguns materiais, algumas situações onde Neruda escreve publicamente durante esse processo de ditadura o que chama de Carta Íntima para Millones de Hombres. E dentro dessa carta diz o seguinte: lo acusa de muitas traições e falsedades, lo coloca ante la opinião pública como um falso demócrata e um grande oportunista. Essas foram as palavras de Neruda dentro dessa carta aberta, falando de um presidente durante um período de ditadura. Ou seja, a partir desse momento, Neruda era então perseguido pelo presidente e começava uma busca por exílio. Neruda passa então a clandestinidade, viajando como fugitivo por diversos pontos do país até encontrar exílio na França. Esse processo da publicação dessa carta, a sua busca, a sua captura, durou 40 dias até que ele conseguisse sair do Chile sem ser percebido e chegar até a França. Durante esses 40 dias, ele buscava ajuda aos pobres, aos campesinos, aos camponeses. Então se abrigava dentro de algumas casas até conseguir essa passagem que o levou para a França. Neruda voltaria ao Chile em 1952. Voltaria a participar da vida política, apoiando, portanto, Salvador Allende, que vence as eleições em 4 de setembro. No ano seguinte, em março, ele é nomeado embaixador do Chile na França e, em outubro, a Academia Sueca o escolhe para ser o Prêmio Nobel de Literatura. E fechava aí, portanto, um ciclo, né, da vida de Neruda, onde ele trabalhou como embaixador, foi perseguido durante a ditadura, regressou ao seu país e aí estava representando o Chile na França. Bom, a partir de 1971, no entanto, a saúde de Neruda se deteriora. Obrigado a sofrer várias cirurgias, falece em 23 de setembro de 1973, poucos dias depois do golpe militar que derrubou Salvador Allende.
Os restos mortais de Pablo Neruda e de sua companheira Matilde Urrutia, sua primeira esposa, foram transportados para a Ilha Negra, no Chile, em 12 de dezembro de 1992. Até hoje, até a data dessa aula, Neruda foi enterrado pelo menos 4 vezes, nesse processo de translado, de enterrado em um lugar, retirado de um lugar e enterrado outro, foram 4 vezes até o presente momento. Isso por conta de situações judiciais e até de família também. Existe, por trás da morte de Neruda, uma grande cortina de mistérios, né? Inclusive dizem que Neruda pode ter sido assassinado e não morto por causas naturais. E aí abaixo, dentro desse slide, nós temos 2 imagens. A primeira imagem é de Neruda, na Santa Casa, recebendo visitas enquanto estava doente, e a segunda imagem é de um periódico, de um jornal, que anuncia aí, portanto, o falecimento do poeta Pablo Neruda. Bom, vamos à prática. Temos aqui algumas atividades de coisas que vimos dentro desses slides e vamos aqui contestar. Diz o seguinte, atividade 1. Foram puestos ocupados por Neruda. Letra A. Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. No, no fue ministro de Relaciones Exteriores. Tuvo ahí otros puestos. Letra B. Senador de la República. Sí, verdadero. Fue senador de la República. Durante este proceso, Neruda también fue candidato a la presidencia, pero abrió mano de ser candidato para que una otra persona se fuera elegida. Letra C. Trabajó como cónsul general de Chile en Birmania. Sí, verdadero. Fue su primer puesto. Letra D. Presidente de la República de Chile. No, no fue presidente, pero se candidató al cargo. Letra E. Jefe de sindicatos de operarios. No, no fue jefe de sindicatos de operarios, pero trabajaba en defensa de ellos, ¿no? Trabajaba para que estas personas fueran escuchadas a través de sus palabras. Actividad 2. Aquí en la actividad 2 tenemos 2 libros que hemos hablado. Primero libro, Residencia en la Tierra, y segundo libro, Tentativa del Hombre Infinito. ¿Qué representan estas siguientes obras? ¿No? ¿De qué hablan estas obras? Representan el cambio de la lírica para el épico. Fueron los momentos donde Neruda empezó a hablar sobre los problemas más allá de la sociedad. Retrataba la corrupción, el sufrimiento de los operários e el caos. Ou seja, esses 2 livros marcaram esse momento de transição do poeta para o defensor dos menos favorecidos, digamos assim. Bom, percebemos que a importância da opinião, do letramento dentro daquilo que queremos defender. Pablo Neruda tem seu nome vivo até hoje, pois foi, sem dúvida, um grande homem com uma grande representatividade em um grande momento da história do seu país. Ser letrado, ser entendido, conhecer, querer defender, parte do princípio da humanidade. Um poeta, um escritor, um professor, um médico, um enfermeiro, uma merendeira, todos esses devem ter voz ativa na sociedade. E Neruda foi um grande homem que defendeu grandes causas. Então, temos aí essa importância do artista, do poeta, do escritor, dentro da sociedade, principalmente de uma sociedade tão prejudicada em um momento político tão crítico da história, como foi o Chile durante esse golpe militar que Neruda participou e sofreu. Ok? Muito obrigado, até uma próxima aula, e para mais aulas como essa e outras, acessem a plataforma Eduque. Hasta la próxima!